Lucas 17, de 1 a 10, por gentileza. Abra comigo. Lucas 17, de 1 a 10. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Pai querido, nós queremos te agradecer por tua palavra e pedimos agora a graça para podermos compartilhar e que haja crescimento. Reconhecemos a nossa incapacidade de assimilar ou de entender qualquer coisa, se não for por intermédio do teu Espírito. Por isso pedimos a tua ajuda agora ao falar e a tua ajuda ao ouvir. Fala ao nosso coração nesse tempo, que haja edificação em nome de Jesus. Meu querido, hoje eu gostaria de falar sobre o desenvolvimento da fé. Repita essa frase: o desenvolvimento da fé. Esse texto bíblico fala de 3 situações que aparentemente são diferentes, mas todas elas fazem parte de um mesmo contexto e de um mesmo conjunto. Quando o Senhor começa falando sobre os escândalos ou sobre a necessidade de perdoar, e logo em seguida os discípulos falam: aumenta-nos a fé, e ele fala: se você tiver fé como um grão de mostarda, isso e aquilo vai acontecer. E depois a última passagem, acerca de depois de você ter feito tudo, não se vanglorie por isso, mas considere-se um servo inútil, porque você só fez aquilo que você deveria fazer. Essas 3 passagens, elas estão interligadas, mas todas elas falam sobre a necessidade de um desenvolvimento da nossa fé. Se a nossa fé não se desenvolve, não teremos condições de atender às demandas do reino de Deus. Diga: só é possível atender às demandas do reino de Deus com o acréscimo da fé. E você vai entender o que nós queremos dizer, queridos, porque o Senhor está falando sobre a questão dos escândalos. Ai daquele por quem vieram os escândalos vão acontecer, mas ai daquele por quem os escândalos acontecerem. E os discípulos começaram a colocar barba de molho, e começaram a pensar: Senhor, que eu não seja o causador de um tropeço, que eu não seja o causador de um escândalo, que a minha vida não seja um instrumento para o mal, para a queda. Então aumenta a minha fé, para que a minha fé, uma vez vigorosa, e a minha fé autêntica, me faça caminhar de uma forma íntegra, me faça caminhar de maneira que eu não coloque nenhuma cilada, que a minha vida não seja alvo de tropeço para ninguém. Aumenta a minha fé, ok? Você precisa de fé para que a sua vida caminhe na presença de Deus. Mas também você caminha com pessoas que erram para com você. Primeiro o desafio para que eu não erre para com o outro. Mas diante da possibilidade de alguém errar para comigo, e se ele se arrepender, devo perdoar. E aí é que entra uma outra demanda espiritual. Nem sempre é fácil. E olha só que Jesus está colocando um altíssimo grau de comprometimento com o perdão. Porque ele diz o seguinte: se teu irmão pecar contra você, e ele chegar dizendo: estou arrependido, o que você vai dizer? O que você vai fazer? Você está perdoado, meu irmão. E às vezes a gente perdoa uma vez só no dia, e a gente já se acha o tal, né? Puxa vida, eu perdoei. Olha como eu sou bom. Olha como eu tive capacidade de perdoar.
No máximo uma. No mesmo dia, Jesus disse, se ele vier de novo, perdoa de novo. Opa, agora já está de brincadeira, né? Já perdoei uma vez, agora... Mas ele diz que se ele vier por 7 vezes dizendo, eu estou arrependido, então pelas 7 vezes você vai perdoar. É uma demanda do reino para a qual você e eu nos sentimos inadequados. E isso nos impele ao pedido, aumenta a minha fé. Amado, se a gente já fica chateado com coisas materiais, se a gente já fica chateado com coisas, sabe, de alguém que nos machuca, mas nada de tão relevante, quanto mais um pai que às vezes se vê diante da demanda do reino, no dever de perdoar o assassino do filho, de perdoar o estuprador, o violentador da filha. E como a gente vê alguns noticiários, tamanha indignação, uma pessoa dizendo, olha, é Deus quem vai perdoar, não é meu problema perdoar, porque esse tipo de coisa eu não perdoo. E, meu amado, o reino de Deus tem outros valores. O reino de Deus, ele é sublime, ele é alto, mas ele é impossível de ser vivido na sua integralidade se nós não tivermos um acréscimo de fé. E é por isso, queridos, se aqui o Senhor está falando sobre perdão, mas tantas outras coisas para as quais a gente também se sente inadequado. A gente sabe que precisa orar, mas não consegue orar do jeito que a gente gostaria de orar. A gente sabe que precisa de algumas disciplinas na vida, mas a gente não consegue ter as disciplinas necessárias para cada momento. Seja para perdão, seja para os relacionamentos, seja para a vida de oração, seja para uma vida de disciplina, para qualquer uma delas, no nível elevado das demandas do reino, é inevitável que nós não venhamos a pedir o mesmo que os discípulos pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. O que Jesus responde? Não é minha responsabilidade aumentar a tua fé, mas é tua responsabilidade fazer com que a tua fé cresça como o grão de mostarda. Diga, minha fé vai crescer como o grão de mostarda. Amém? Porque se você tiver fé, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Tem algumas fotos de algumas sementes do grão de mostarda, e na palma da mão de alguém, e é alguma coisa minúscula, muito pequenininha, mas também você encontra a árvore, depois de pronta, grande, alta. Jesus está dizendo, se a tua fé for como grão de mostarda, mas não fica pensando que ele está dizendo assim, se a tua fé for pequenininha já é suficiente. Ele não está falando disso. Ele está falando que assim como o grão de mostarda começa pequeno, e depois se torna uma árvore frondosa e grande, assim deve ser a tua fé. Ele não está dizendo que uma fé pequenininha basta. Não, ele está dizendo de uma fé que se desenvolve. Ele está dizendo de uma fé que começa pequena, insignificante, aparentemente sem valor, mas há nela uma capacidade de crescimento tão violenta e tão forte que ela se expande. E é essa qualidade de fé, é essa natureza de fé, que precisa haver em mim e que precisa haver na sua vida. Porque para algumas demandas do reino, eu preciso desta fé, já não mais no tamanho de um grão de mostarda, mas para determinadas demandas, eu vou precisar de uma fé árvore pronta. E são essas coisas na nossa vida espiritual que precisamos permitir que se desenvolvam. E aí não vamos ficar olhando para cima para pedir, Deus, aumenta a minha fé. Não, ele vai dizer o seguinte, a fé já está dentro de você. A palavra já está dentro de você. O que você precisa fazer é exatamente
o que o homem que planta o grão de mostarda faz. E é isso que nós queremos ver também nessa manhã. Quando você abre comigo em Mateus capítulo 13, 31 a 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Dá um glória a Deus. Porque o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Diga: eu sou esse homem. E se você é mulher, pode dizer: eu sou essa mulher. Eu sou esse homem. Porque o reino dos céus é como um homem que pegou uma semente de grão de mostarda e plantou no seu campo. Isso quer dizer o seguinte: que o reino de Deus, ele precisa vigorar no meu jardim primeiro, do que vigorar no mundo. Às vezes nós achamos que o evangelho tem que impactar o mundo, e de fato impactará o mundo. Mas se ele não impacta o meu quintal, se ele não transforma o meu quarto, onde eu tenho a minha vida com a minha esposa, se o reino dos céus não é uma realidade no meu jardim, se o reino dos céus não é uma realidade debaixo do teto em que eu vivo, como ele impactará o mundo? Meu querido, a palavra de Deus diz que essa fé que transforma o mundo, ela primeiro transforma o meu coração. Ela primeiro transforma a minha casa, primeiro transforma a minha família. E no que diz respeito a mim e as minhas responsabilidades pessoais, eu preciso fazer com que os valores do reino sejam plantados no meu campo. Eu queria que você nessa hora tivesse uma visão da singularidade do reino, na simplicidade das pequenas coisas. Porque ficamos pensando nos grandes milagres, e aqui o Senhor não está falando de grandes milagres, Ele está falando das pequenas gentilezas. Eu estava pensando esses dias, eu estava no caminho, e a Noemi me ligou para eu passar no mercado e comprar algumas coisas e levar para casa. Enquanto eu passava pelos corredores do mercado, eu me lembrava de mim mesmo, para não me expor demais, há muitos anos atrás. Vamos colocar assim, há muitos anos atrás. Como eu detestava fazer isso. E como eu fazia reclamando. Como eu reclamava. Por que a Noemi não faz isso? Por que ela não... Ela tem experiência, ela vai, ela pega, ela gosta, ela vê os produtos e vê, olha que legal, não, esse não, vou pegar o outro tal. E de repente eu fico perdido, mas qual que é a marca? Que se é 1 litro, se é 5 litros, se é 10 litros. Um dia desse eu cheguei com, acho que 5 litros lá em casa, mas não era uma coisinha pequena, mas você não falou. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que o reino dos céus significa um grão de mostarda que você planta no seu jardim, no seu coração. E quando você tem uma tendência de voltar a ser aquela pessoa murmuradora, reclamadora, cujos valores não são os do reino, aí você entende, grão de mostarda. Grão de mostarda significa trazer os valores da gentileza para o seu dia a dia. Parar de reclamar das coisas. Parar de jogar a culpa no outro. Parar de murmurar. Parar de fazer de tudo monte alto. A Noemi sempre brinca comigo dizendo que às vezes minha mãe achava que as coisas para nós é tudo monte alto, é tudo muito difícil. Parar de fazer da vida um monte alto, onde tudo é muito difícil fazer. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. E então, quando você está num culto, orando por alguém, para que alguém seja curado, ok, isso é reino de Deus. Mas reino de Deus não se limita às questões religiosas. Reino de Deus significa grão de mostarda no seu campo.
Grão de mostarda enquanto você dirige. Grão de mostarda nas pequenas coisas, no sentar-se, no fazer um planejamento que aparentemente não tem nada a ver com vida espiritual, mas é tanto quanto vida espiritual. Escrever, alistar, mandar um parabéns para alguém, ou se lembrar de alguém. Grão de mostarda. Imagina o que é um grão de mostarda no formato de uma paciência, de um perdão que você libera, de uma ajuda financeira que você dá para alguém. Imagina o que é um grão de mostarda que se multiplica nas ações simples do dia a dia. Quando você pensa um pouco mais antes de falar, ou antes de reclamar, você pensa, e você imagina, estes não são os valores. Então eu vou pensar no grão de mostarda, nas pequenas gentilezas, nos pequenos favores, nas pequenas ações, nas pequenas doações, mas que quando devidamente plantadas, no devido lugar, plantado no coração da esposa, plantado no coração do filho, plantado no coração do pai, as pequenas coisas, sabe o que vai acontecer? Essas pequenas gentilezas, essas pequenas palavras, essas pequenas ações se transformam em algo tão benéfico e tão abençoador, que o que acontece? O reino dos céus desce à tua experiência de vida. Você sabia que você pode transformar o seu setor, a sua sessão, só com a sua pessoa? Eu lembro da época em que trabalhava no Grupo Votorantim, e sabe como que é setor, o que é, hoje em dia, então, nem se fala, com WhatsApp, possibilidade de passar pornografia de tudo quanto é lado. Naquela época não tinha WhatsApp, mas, olha, era um meio complicadíssimo. E eu, um jovem, novinho, do meu jeitinho, quietinho ali, mas a impressão que eu tinha, queridos, é que as coisas pintavam e bordavam ao redor, mas quando eles olhavam para mim, havia um temor. Havia um respeito. A minha presença naquele lugar inspirava, opa, eu tenho que pensar 2 vezes mais antes de falar, porque tem alguém aqui que é diferente. Grão de mostarda. Grão de mostarda é a tua palavra. O que você disse que vai fazer, faça. Grão de mostarda. Tem um comercial na televisão que a moça está conversando com a mãe. Mãe, você briga muito com o pai? Já viram? Mãe, que bobeira, você vai deixar de cozinhar para ele? Mãe, que bobeira é essa? Você vai deixar de cozinhar para ele? Aí chega o marido dela, reclamando da Gillette. Você usou de novo minha Gillette? Fica tudo cego, começa a reclamar e tal. Aí ela pega o que ela está preparando para o almoço, ela vai, põe de volta e guarda. A que era do marido, ela guarda de novo, quer dizer, o que ela disse que está reclamando da mãe que não vai cozinhar para o pai, porque brigam direto, de repente está a filha fazendo a mesma coisa, guardando a comida, não vou cozinhar. A chantagem. Reino dos céus é como um grão de mostarda. Reino dos céus é como um homem que pegou um grão de mostarda e plantou aonde? No seu campo. No seu campo. Na sua vida. Prática, simples. Sem alardes, sem fogos de artifício. Sem necessariamente uma marcha para Jesus, nada contra. Apenas quero dizer que se o grão de mostarda não é plantado no meu campo, de nada vai adiantar marcha para Jesus. Será movimento, será um programa de marketing, mas que não muda nada, que não transforma nada. Grão de mostarda no meu quintal.
Diga para o seu vizinho, planta um grãozinho de mostarda no seu quintal, que você vai ver a bênção do que isso representa na sua vida. Quantos estão compreendendo, queridos? E é exatamente por isso, meu amado, que a Bíblia diz em Efésios 4, 31 e 32. Efésios 4, 31 e 32 diz: longe de vós, diga bem alto, longe de mim, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Qual é a consciência que Paulo tem? É a mesma consciência de Cristo. Eu tenho um jardim para cuidar. Sabe, amado, por que o mundo virou esse caos que virou? Porque alguém não cuidou do seu jardim. Só isso. O mundo está no caos em que está porque alguém não cuidou do seu jardim. Só isso. Adão não fez uma coisa que ele imaginou que seria algo estrondoso. Não. Ele fez uma coisa ali entre duas pessoas. Só isso. Por isso que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Porque tanto as pequenas virtudes se transformam em possibilidade de transformação do mundo, como também os pequenos deslizes podem trazer coisas desastrosas numa dimensão que você não imagina. Alguém não cuidou do jardim, e estou eu aqui hoje com dor de cabeça, tenho outro com tumor, tenho outro com hemorragia, porque alguém não cuidou do seu jardim. Por isso que a Bíblia diz, longe de vós, toda amargura. Por isso que ele fala, se ele se arrepende, perdoa. Semeia perdão, porque senão você vai semear necessariamente uma outra coisa. Você vai semear amargura. E se você semeia amargura no seu jardim, o que você vai colher? Você vai escolher dor de cabeça, preocupação, insônia, amargura. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia, porque são sementes. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Será que você tem consciência de que você está cultivando um jardim e que é sua responsabilidade cuidar para que você não semeie a semente errada? Mas que se você semear o grão de mostarda, que representa os valores simples do reino, que você semeia aqui e ali e aqui e aqui, para você colher amanhã, no formato do quê? De uma hortaliça que é maior do que as outras, então a sua fé já não é mais do tamanho de um grão de mostarda, já é uma plantação boa, maior do que a alface, maior do que qualquer outra, já se tornou maior, mas não para por aí, ela vai se tornar uma árvore. E quando a gente pensa no grão de mostarda que se transforma numa árvore, é inevitável a gente não pensar na árvore da vida no meio do jardim. O que era a árvore da vida no meio do jardim? Isso que o Senhor está dizendo, o reino de Deus na sua casa, o reino de Deus nos seus negócios, a árvore de onde flui vida, e é da folha das árvores, da árvore da vida,
que fluirá a cura para as nações. Então, quando você planta uma pequenina semente de mostarda, que representa o valor do reino, e aquilo se transforma em algo maduro, uma árvore, essa árvore da vida, é a árvore que sustenta os seus relacionamentos, é a árvore que sustenta a sua estabilidade física, emocional e espiritual, e sustenta a sua casa, uma árvore firme, na qual você pode se achegar, comer do seu fruto e ter paz. Levante a sua mão e diga: eu quero a árvore da vida na minha casa. Você quer mesmo? Mas eu te pergunto, o que você está plantando para ter a árvore? Se você planta amargura, você não vai ter a árvore da vida. Talvez você tenha a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não a árvore da vida. Se você planta discórdia, se você é chato, como eu era chato, eu acho que eu estou melhor, mas eu era muito chato. Isso no meu ponto de vista, porque a minha esposa sempre me amou, ela sempre me achou um doce de pessoa. Mas quando eu fico me comparando, essas coisas pequenas, de você ficar irritado com as coisas, de você ser chato com as coisas. Estão entendendo, queridos? Qual é a semente que você está plantando? Você quer ter a árvore da vida? Qual é a semente que você está plantando? Mas, amados, quando a gente tende a crescer, a gente começa a ver resultados. Mas quando a gente vê resultados, cuidado para você não se considerar o tal, o melhor marido, o melhor pastor, a melhor ovelha, a melhor esposa. É por isso que Jesus encerra essa passagem dizendo: escuta, depois de você ter feito tudo, se considere ainda um servo inútil, porque se você perdoou, você não fez mais do que obrigação. E se você perdoou 7 vezes, e no final do dia se sentir com o coração cheio, olha, a pessoa veio, e eu perdoei de novo, está liberado, está liberado. Quem assistiu a lista de Schindler? Quem assistiu a lista de Schindler? Um filme que todo mundo deve assistir. Tem um cara lá que ele é a autoridade, ele pode matar e pode absolver. E ele pega o rifle, ali nos campos de concentração, e ele escolhe: eu vou matar aquele ali. E de longe ele pega e pá, e mata alguém. Não, agora eu vou matar aquele outro ali. Pega o rifle, vai lá e pá, e mata. Até que um dia alguém chega para ele e fala: escuta, só os imperadores perdoam. E então ele começa a se sentir um imperador. Ele começa a se sentir Ele diz: não, eu ia matar, mas eu não vou matar não. Eu te perdoo. Mas não é o perdão de Jesus. Não é o perdão da humildade. Não é o perdão compatível com os valores do reino. É o perdão só para ser superior ao outro. Só para dizer: olha, coitado, você é uma ralé. E então ele não mata algumas pessoas, simplesmente porque ele entendeu errado o que é de fato perdoar. E é por isso que o Senhor está dizendo: olha, depois de você ter feito tudo, e de você ter perdoado, não fique imaginando que você fez grande coisa. Porque assim como o servo, que trabalha o dia inteiro na lavoura, e quando volta, ainda tem que servir ao seu Senhor, só para depois ele comer e beber, assim sou eu e assim é você. Depois de ter feito tudo o que eu deveria fazer, eu devo entender que não passo de um servo inútil, porque só fiz o que era minha obrigação fazer. Amém, queridos?
É com esse espírito que a gente deve viver. É com essa intenção e com essa atitude do coração que nós devemos viver. Eu tenho certeza de que Deus vai nos ajudar. Não aumentando a nossa fé, porque não é Ele quem aumenta a nossa fé. Somos nós quem plantamos as sementes de vida. E essa semente possui nela própria a capacidade de crescer, se desenvolver e se multiplicar. Então eu sou responsável pelo aumento da minha fé. E eu sou responsável por plantar a árvore da vida no quintal da minha casa. Ainda que comece com um grão de mostarda, mas vai crescer. Eu queria que você abaixasse a cabeça e fechasse seus olhos. Pai bendito, nós te pedimos nessa hora. Os irmãos da ceia podem se achegar. Nós te pedimos, Pai, condições para que possamos discernir o que o Senhor está nos falando neste dia. E que esta semente, ou estas sementes do reino, sejam plantadas no nosso campo, do nosso cotidiano, sejam plantadas no jardim, na nossa casa, pedimos a Deus que os nossos olhos se abram, para que possamos mudar comportamentos, para que possamos mudar atitudes. Que a boa semente da fé seja plantada através dos nossos atos de gentileza, através, ó Deus, dos atos que possam mudar a vida de outras pessoas. Amado, antes de participarmos da ceia, comece a pensar um pouco em que tipo de semente que você tem plantado no seu campo, no seu jardim. Ó Senhor querido, gostaria de pedir para que o pastor Geraldo desse graças a Deus pelo pão. Pastor Geraldo, pode ser? Dá para caminhar? Gostaria que o pastor Elcio desse graças a Deus pelo cálice. Senhor, agradecidos somos, Senhor, pela Tua presença bendita nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor,
porque o Senhor nos ama primeiro. Apesar de nós, meu Deus, o Teu amor está acima das circunstâncias, está acima de todas as coisas. Obrigado, meu Pai, porque aprove a Ti, Senhor, se colocar ali naquele lugar de vergonha, naquele lugar onde ninguém queria estar, mas o Senhor assumiu essa posição por amor a nós, meu Deus. Obrigado pelo Teu corpo, que foi moído ali naquela cruz, tantas dores, tantos sofrimentos, ó Pai, para que hoje nós estivéssemos aqui reunidos, agradecidos que somos, Senhor, pela oportunidade a cada dia, pelas Tuas misericórdias que são renovadas a cada manhã, Senhor, em nome de Jesus. Consagramos este pão que representa o Teu corpo, colocado ali naquela cruz do Calvário, Senhor, para que a comunhão estivesse conosco, para que pudéssemos estar juntos hoje, Senhor, neste memorial bendito, ó Deus. Consagramos este pão a Ti, Senhor, e recebemos com ações de graça, Senhor. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Glória ao Senhor, ao Teu nome, à Tua graça. Aprove a Ti, Senhor, que fosse pago aquele preço, aquele altíssimo preço naquela cruz, derramando, Pai, esse sangue que é o nosso sangue que deveria ser derramado, mas como nós não tínhamos condições de pagar, Senhor, toda essa dívida, Tu vai lá e derrama desse bendito sangue, Senhor. Obrigado, Pai, porque esse sangue é aquele que nos lava. Obrigado, Pai, por essa nova, bendita, digna aliança, Pai, que Tu fizeste. E no Teu nome, na Tua autoridade, que esse sangue continue purificando a nossa vida, Pai. Que esse sangue continue curando a nossa vida. Que esse sangue, Pai, quando nós estivermos, ó Pai, realmente, às vezes impactados pelo nosso meio, impactados pela tristeza, pela opressão, que nós possamos aplicar esse sangue, que é o sangue bendito do Cordeiro vertido naquela cruz do Calvário, para nos dar vida, para nos dar saúde, para nos dar, Senhor, benignidades, como foi pregado, Senhor, e para que o nosso coração fique encharcado por esse sangue da bênção, o sangue da paciência, da humildade, da bondade, da benignidade, da longanimidade, ó Pai, porque esse sangue é o sangue verdadeiro, Pai. Esse sangue é o sangue que dá vida. Muito obrigado, Pai, por essa vida derramada por cada um de nós. Nós te agradecidos somos, Senhor, em nome de Jesus. Esse é um momento, queridos, de reflexão, mas também de muita gratidão. Como o exemplo que foi dado no passado, de você fazer alguma coisa e fazer murmurando ou fazer reclamando, mas quando você faz com uma nova consciência, como no mercado, passando para comprar alguma coisa, obrigado, Senhor, porque tem um recurso para comprar isso que eu estou aqui comprando. Obrigado pelo arroz que estou comprando. Obrigado por esse lugar que pode nos abençoar. Substituir a atitude ruim pelo grão de mostarda. Amém. Em cada gesto, em cada ato. Por que estamos fazendo isso? Ou falando isso? Porque agora é uma hora também da gente pensar no que Jesus fez por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor deixou o seu conforto, deixou tudo, sua condição divina para se fazer homem como eu, como você, para sentir as nossas dores, para levar sobre ele nossos espinhos, nossas maldições, para que em troca pudéssemos ser curados. Não há palavras para expressar a gratidão. Então que a ceia do Senhor possa ser um momento de muita intimidade. E Ele fez isso para te livrar de uma vida fútil. Ele fez isso para te livrar de uma vida perdida, como a vida que você vivia e que eu vivia também. Ele fez isso para que nós pudéssemos participar da sua mesa. Ele nos chamou como filhos e filhas para participar da sua mesa.
Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tantos casamentos que se desfazem por falta de gratidão. Na nossa própria família, às vezes nos reuníamos em família e tinha um que ia, mas só reclamava com a esposa, só reclamava, vambora, 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 só reclamava. Só sementes de intolerância. Não pode ser assim, querido. Não pode ser assim. Tem que ser diferente. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei dele todos, em memória de mim. Depois de Jesus ter abençoado o pão, ele distribuiu o pão, e é o que nós vamos fazer agora. Você que está em comunhão com Deus e com seu irmão, pode sair do seu lugar. Se você já foi batizado nas águas, venha receber o pão e o cálice, e depois vamos comer e beber juntos, na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quantos querem ter a fé acrescida? Tem gente que acha que uma coisa não tem nada a ver com outra. Meus queridos, eu não piso numa formiga conscientemente, a não ser que ela, desculpa o pessoal que lida aí com que precisa matar as formigas. Mas no dia a dia, queridos, eu não piso numa formiga, porque eu entendo que isso é respeitar a vida. É grão de mostarda. Claro que tem que matar as pragas mesmo, tem que matar as baratas, principalmente das mulheres que têm medo de barata. Estou falando de outra coisa. Nós temos que matar as pragas, claro. Mas você tem que entender que o reino do céu se constitui de pequenas coisas. No mato de graça, nada. Às vezes aparece um bichinho lá em casa e eu julgo, precisa morrer? Não. Eu ponho num papel, levo para fora de casa e dou liberdade. Viva. Porque eu entendo que grão de mostarda é isso. Um dia, estava dentro do carro e debaixo de uma árvore, uma folhinha ficou presa no carro. Sabe quando você vai, não está nem aí com a folha? Abri a porta do carro, soltei a folha e a pessoa que estava do meu lado estranhou. Por que você fez isso? Porque eu entendo que é vida. Eu entendo que a vida na folha. Entendo que a vida que Deus deu a vida. E que reino dos céus é grão de mostarda. Você quer que a sua fé cresça? Quer ter uma fé gigante? Então respeite as coisas simples. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, comamos do pão. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.
Levante o seu cálice. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, juntos, bebamos do cálice. Aleluia, Senhor querido. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por tua presença em nosso meio. Que a tua árvore, a árvore da vida, seja permanente para a cura das nações no nosso meio. Obrigado porque podemos plantar o teu reino no nosso quintal, na nossa maneira de viver. Em nome de Jesus. Levante o seu cálice vazio. Vamos ouvir o barulho de que a essência já está dentro de nós e não fora de nós. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Maravilha. Aleluia. Diga: a vida de Deus em nós. Diga: a árvore da vida em nós. Aleluia. Nós vamos louvar a Deus, queridos, pela vida destes irmãos preciosos. Vamos dar graça a Deus. Tenda a sua mão nessa direção. Vamos abençoar. Vamos abençoar. Pai querido, obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Nelson, pela vida da Renata. Obrigado a Deus pela vida de cada casal aqui, do Fábio, da Karen. Muito obrigado a Deus pela Rosária, pelo Divaldo. Muito obrigado pela vida do Brick, da Marilu. Pessoas que têm sido uma referência para a gente aqui, Senhor, na igreja. Cada um tem um tempo de vida conjugal, como o Fábio e a Karen, 2 anos apenas. Outros com 15, outros com mais, 40. Mas todos eles, ó Deus, têm sido uma alegria no nosso meio, e nós queremos nesse momento proclamar sobre a vida deles saúde, alegria, renovo, que muitas sementes de mostarda sejam plantadas no campo da vida, do dia a dia, do relacionamento, do cotidiano, e que tudo isso se transforme numa árvore frondosa, de onde eles possam extrair frutos de maturidade, no relacionamento conjugal, na vida a dois, na vida com os filhos, na vida com os netos, para aqueles que já chegaram nesse estágio da vida, e que eles sejam uma referência para todos os casais da igreja, para todas as famílias da igreja, que sobre eles repouse a bênção de Yahvé. Que Yahvé vos abençoe e vos guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que Yahvé sobre vós levante o seu rosto e vos dê shalom, e que essa bênção seja sobre a igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.